dia, meu nome é Amanda, sou nutricionista do Centro Dia para Idosos e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, primeiramente, nós temos que ingerir mais produtos in natura. Então, nossa base da nossa alimentação tem que ser em frutas, legumes e verduras. O segundo passo é ingerirmos pouca gordura, pouco sal e pouco açúcar, né? Então, o sal a gente pode estar trocando por ervas secas mesmo, ou até as in naturas, como provavelmente a gente compre nas nossas casas salsinha, cebolinha, coentro, mas também podemos estar utilizando orégano, açafrão, pimenta. Tudo isso vai fazer com que os alimentos necessitem menos do gosto do sal, né? Quanto melhor temperados eles, menos precisaremos de sal. O segundo é consumir o mínimo, o terceiro passo, na verdade, é consumir o mínimo possível de alimentos processados, né? Então, na nossa casa a gente compra molho de tomate, ervilha, milho, seleta de legumes, tudo isso são alimentos processados, que a gente acha que são alimentos naturais, né? Só que na verdade não são, eles vêm conservados ou no sal ou em conservantes mesmo. Então esses são alimentos processados, tá bom? Um quarto passo seria evitar os ultraprocessados. Esses são piores ainda do que os alimentos processados. Um exemplo de ultraprocessado é um alimento que deixa de ser sua matéria-prima. Ele em vez de ser, por exemplo, uma bolacha, que é a base de trigo, ele deixa de ter a sua matéria-prima. Então, por exemplo, de um ultraprocessado, nós temos a gelatina. A gelatina, ela é açúcar, conservantes e corantes, né? E ela não tem uma base, ela não tem uma matéria-prima. A matéria-prima, na verdade, dela são os ingredientes, que são os acréscimos. Então, o açúcar, os conservantes e os corantes. Então, esse é um exemplo de um ultraprocessado. De ultraprocessado também, nós temos os refrigerantes, que também não tem uma base, não tem uma matéria-prima. Então, eles têm só açúcar e mesmo os diets, eles vão ter adoçantes, e aí ele vai ter também corantes e conservantes, né? Então ele também não tem uma base, não tem uma matéria-prima. Então esse é considerado um alimento ultraprocessado, que também deve ser muito evitado. Em terceiro lugar, nós temos que dar atenção ao que nós estamos comendo. Então, sempre procurar ver no rótulo dos alimentos o que ele traz, né? Eu digo sempre assim, se um alimento ele tem mais que 5 ingredientes na sua lista de composição, ele deixa de ser um alimento saudável, né? Quando a gente pensa em um alimento saudável, ele não precisa de muita coisa. Então, vamos dar o exemplo de um pão. O rótulo do pão. Um pão, na verdade, ele só precisa de farinha, sal, açúcar e água. E um pouco de gordura para que ele seja feito o pão, né? E quando a gente encontra pacotes e mais pacotes nas prateleiras do mercado de pães, nós vemos variedades na sua composição. Existem pães com até 12 ingredientes, né? Sendo que não necessita disso. Quanto menos ingredientes, melhor. Então, sempre dar atenção aos rótulos. Em sexto lugar, na verdade, nós temos que dar preferência a fazer a nossa compra em locais que vendem produtos in natura. Então, quando a gente pensa em compras, a gente sempre vai diretamente ao mercado. Sendo que, primeiramente, nós deveríamos ir a uma feira, num hortifruti, comprarmos maior quantidade de alimentos possíveis, produtos in natura para aquela semana, porque eles estragam, e só depois no mercado comprar os complementos. E quando formos ao mercado, comprar, por exemplo, arroz, feijão, grão de bico, os grãos, né, que a gente encontra mesmo no mercado, ou até em lojas de produtos naturais, só que no mercado acaba sendo mais em conta, e aí a gente vai para lá. Então o mercado, na verdade, ele é um complemento, né? Quando a gente pensa na alimentação, ele é um complemento, porque primeiramente deveríamos ir em hortifrutis
e em locais que vendem produtos in natura mesmo. E aí a gente volta lá pro primeiro item, que a gente tem que consumir mais frutas, legumes e verduras, tá bom? E em sétimo local, nós temos que aprender a cozinhar nossos próprios alimentos, né? Porque quando a gente come fora, a gente não sabe o que está sendo acrescido naquele alimento. Muitas das vezes, ele vem com conservantes para que aquele alimento não estrague e perdure por muitas e muitas horas. E quando nós cozinhamos em casa, nós sabemos exatamente o que estamos colocando. Então, desenvolver esses hábitos culinários é muito bom, né? É muito bom para nós e para nossa família. Também nós temos que dar atenção à distribuição desse alimento. Então, quando a gente for comer fora, a gente averiguar se o local é limpo, procurar locais que sejam mais caseiros possíveis, que a gente vê que aquela comida é caseira, né? É um local de família, não é uma rede grande. Redes grandes sempre procuram colocar conservantes para durar mais e mais os alimentos. Então, sempre tomar cuidado com isso também. Também, quando a gente for comer fora, dar preferência em locais que sirvam alimentação na hora. Então, existem restaurantes, normalmente os menores, que eles abrem apenas 2 horários, né? No horário do almoço e no horário do jantar. Esse é um local que dá preferência por alimentação na hora. Então, ele faz ele faz as refeições do dia e aí, quando dá um horário, ele fecha aqueles produtos que não foram utilizados. Eles devem ser descartados, muitas das vezes são descartados, e aí à noite ele vem com outros pratos. Então, esses são locais que dão preferência para alimentação na hora e é o que nós devemos procurar, tá? E também nós devemos ser críticos com o que estamos comendo. Então, por exemplo, fast foods, o que eles trazem de nutrientes para nós, né? Na verdade, eles não trazem quase nada. Só vai ter gordura, sal, açúcar, conservantes e corantes. Então, nós devemos sim dar preferência e ser críticos na hora de se alimentar, né? Então, eu sempre digo, um prato saudável, ele tem que ter arroz, feijão, então ele tem que ter um grupo de cada nutriente. Então, ele tem que ter os grãos, né, que aí entra o arroz e o feijão, pode ser arroz com grão de bico, pode ser até um macarrão que seja integral para ser melhor, mas ele tem que ter um grupo de cada um desses. Também tem que ter verduras e legumes, tá? E aí a gente come, não tô falando que a gente não possa comer fast food, só que isso não pode ser uma base da nossa alimentação, tá bom? Então, por hoje é só. Eu trouxe os 10 passos para uma alimentação saudável para a gente prestar mais atenção no que a gente come. Eu fico por aqui.